E aí, pessoal, beleza? Meus amigos, nesse vídeo eu quero comentar sobre algumas aspas bem ácidas que o Shaquille O'Neal soltou nessa semana sobre o Rudy Gobert. O Shaq, ele é um dos grandes críticos do Gobert. Não é de hoje que o Shaq ele chama o Gobert de superestimado, né? Ele defende a ideia de que o Gobert não é tão bom defensor como a galera pinta. E, sinceramente, eu corroboro com essa opinião do Shaq, tá? Eu também acho o Gobert um cara meio superestimado e tudo. E aí, nessa semana, o Shaq falou sobre o Gobert no seu podcast. Inclusive, fica aí a recomendação para a galera que fala inglês. O podcast do Shaq é sensacional. O Shaq, ele é extremamente carismático, velho. Vale super a pena ouvir, se você tiver a oportunidade. Ele falou sobre o Gobert e, obviamente, ele não elogiou. Ele soltou mais uma crítica sobre o Gobert, acabou repercutindo bastante, e aí eu resolvi trazer essa crítica que o Shaq fez sobre o pivô francês e vou aproveitar para dar a minha opinião também. O Shaq falou o seguinte, aspas dele. Eu tenho que admitir que nunca fui um grande fã dele. Aliás, acho que as pessoas exageram um pouco. Gobert é um pouco superestimado para mim. Eu nunca vi isso tudo em sua defesa. Nunca o achei tão bom assim. O que penso é que muitas pessoas não querem enfrentar ele. Não existem muitos pivôs que estejam dispostos a ir contra ele. E aí, tudo se torna muito fácil. É claro que ele é um cara alto e se você não for inteligente, ele dará um toco em você. Mas defesa para mim é muito mais do que isso. É sobre grudar em alguém e não permitir que esse cara faça mais do que 15 pontos. E é aí que eu pergunto: ele consegue fazer isso contra os caras grandes da NBA? Quer me impressionar? Pegue Nikola Jokic e o limite a 15 pontos em um jogo. Caras que são tão elogiados como ele precisam fazer isso. Sinto que, acima de tudo, a exigência é muito menor para ser considerado um grande defensor como ele é. Eu gosto de algumas coisas, ele é, sobretudo, um cara difícil de deslocar. Ele é um bom nome, porém é apenas inútil contra caras como Nikola Jokic ou eu e muitos outros da minha época. O que me pega é que esse cara tem um contrato de 250 milhões. São essas e outras coisas que me incomodam. Ele tem uma média de o quê? 12 pontos e 8 rebotes? Cara, eu poderia estar fazendo isso se tivesse com uns 42 anos. Estaria ganhando dinheiro como ele. Afinal, 12 pontos seria fácil. Essas foram as aspas do Shaq sobre o Gobert. Como eu disse, aspas ácidas. Fica muito claro qual que é o ponto de vista do Shaq sobre o Gobert. E eu sei que pode parecer que o Shaq tá desmerecendo e tá sendo até injusto com o Gobert. Só que, na minha opinião, existem muitas verdades nisso que o Shaq falou. Vamos lá. É óbvio que o Gobert é um grande defensor. É óbvio, ninguém é eleito 3 vezes depois se não for um grande defensor. Ele é um grande defensor. Tanto que foi também várias vezes selecionado para o time ideal de defesa. É um defensor muito bom. Só que eu, assim como o Shaq, eu também acho que as pessoas às vezes dão uma exagerada quando falam do Gobert. Por exemplo, isso é algo que eu já falei várias vezes, não é a primeira vez que eu tô falando isso. Eu não concordo com alguns depois que deram pro Gobert. Dos 3, 2, para mim, são muito questionáveis. São muito questionáveis. E chama a minha atenção
ver o Gobert com 3 depois. Porque, vamos lá, vamos fazer um exercício de imaginação. Daqui 10 anos, Gobert parou de jogar e tudo. Você vai olhar a lista dos jogadores que levaram depois e você vai ver que o Gobert tem 3 depois. Talvez tenha até 4, porque ele pode ganhar esse ano, que é o favorito aí da NBA. Pelo menos é o que aparece aí nas corridas para o prêmio de depois. Ele é o favorito. Gobert com 4 depois. Não vai chamar sua atenção, cara? Você não vai achar estranho? Porque se você agora for montar uma lista com os 10 melhores defensores da história da NBA, o Gobert não vai estar. Ele não vai estar. Entende? E isso me pega um pouco, cara, porque talvez o Gobert, talvez não. Com certeza o Gobert não é nem o melhor defensor da geração dele. Mas ele tem 3 depois. Enquanto um jogador como, por exemplo, o Kawhi, que para mim é um defensor muito mais impactante do que o Gobert, tem apenas 1 depois. Chama atenção, não chama? O Marc Gasol ter menos depois que o Gobert chama atenção, não chama? Marc Gasol, que para mim também foi um defensor muito melhor do que o Gobert. O Giannis, para mim, é um defensor melhor do que o Gobert e tem menos depois do que ele. Então, assim, eu acho o Gobert um cara superestimado. De novo, é um bom defensor, muito bom defensor, é um excelente protetor de aro. Só que eu não acho que ele é tudo isso que a galera pinta. Não acho. Ele é o favorito para ganhar um depois nesse ano, só que eu, por exemplo, eu não sei se eu votaria nele. Ele merece porque a defesa do Minnesota é a melhor da temporada, tá? Mas olha para os números do Gobert. Vamos comparar com os números do Wembanyama. Deixa muito a desejar? Compara os números do Gobert com os números do Chet. Deixa muito a desejar? Bam Adebayo. Deixa muito a desejar? Eu não acho. Sinceramente, eu não acho. Então, eu concordo com o Shaq que o Gobert é um cara que a galera acaba exagerando um pouco nos elogios. E eu sei que pode parecer muito vago esse argumento do Shaq de que, quer me impressionar, limita o Jokic a menos de 15 pontos. Eu sei que pode parecer muito vago, até porque muitos times acabam acabam trocando ali a marcação, tanto que tem uma estatística que diz que o Gobert, em 45% das suas posses defensivas, ele não está defendendo o pivô adversário, ele está defendendo o ala pivô. Então, eu sei que muitos times adotam uma estratégia de não utilizar o seu pivô no mano a mano com o Gobert. Né? Eu sei que isso acontece. Mas não deixa de ser também um argumento que deve ser considerado. E aí eu fui puxar os números, considerando temporada regular, tá? O Nikola Jokic, encarando o Gobert na carreira, considerando temporada regular, ele tem médias de 20,4 pontos, 10,2 rebotes e 7,5 assistências. Isso em 22 jogos na carreira. De 2020 para cá, o Jokic marcou pelo menos 20 pontos em cima do Gobert em todos os confrontos. Em todos de 2020 para cá. Nessa temporada, o Jokic meteu um 25-10 na cabeça do Gobert. Joel Embiid, o outro pivô de elite. Aqui eu tenho que fazer comparações com os melhores pivôs. Se o cara é considerado o melhor defensor, tem que comparar ele com os grandes pivôs. Né? Tem que pegar o matchup dele com os pica. Matchup Gobert e Embiid. Na carreira do Embiid, ele enfrentou o Gobert em temporada regular
10 vezes, só em temporada regular, né? No playoff nunca pegou, porque, né? Só se fosse numa final. Na carreira, o Embiid encarou o Gobert 10 vezes. Ele tem médias de 28,4 pontos e 11,4 rebotes encarando o Gobert. O Gobert só limitou o Embiid a menos de 20 pontos nesses 10 jogos 3 vezes. 3 vezes, apenas. E nessa temporada o Embiid meteu 51 pontos na cabeça do Gobert. É aquela. O grande defensor aparece nos grandes matchups. Quando tem um grande matchup. E o Gobert, na maioria das vezes que encarou o Jokic e o Embiid, que são os dois melhores pivôs da liga, são os dois melhores da posição dele, na maioria das vezes o Gobert foi dominado. E aí, só para um exemplo, não tô dizendo que ele é melhor do que o Gobert, mas, por exemplo, o Bam Adebayo, nessa temporada, encarou o Jokic 2 vezes. Perdeu os 2 jogos? Perdeu. Mas vamos lá. Ele manteve o Jokic abaixo dos 20 pontos nos 2 jogos nessa temporada. Nos 2 jogos. E considerando temporada regular, desconsiderando playoff, o de 2020 para cá, o mesmo recorte que eu utilizei para o Gobert, na comparação com o Jokic, o Bam Adebayo limitou o Jokic a menos de 20 pontos em 5 jogos. De 2020 para cá. 2020 para cá, os dois se enfrentaram 9 vezes em temporada regular. E das 9, em 5 vezes, o Adebayo limitou o Jokic a menos de 20 pontos. Entende? Não tô falando que o Adebayo é melhor do que o Gobert. Talvez eu ache. Não tô falando, mas talvez eu ache. Mas tá vendo a diferença? Então, de novo, eu sei que pode parecer um hate gratuito por parte do Shaq. Eu sei que pode parecer que o Shaq está sendo injusto, mas eu tendo a concordar com a visão do Shaq. Em relação ao contrato do Gobert ser um absurdo, isso aí, meu amigo, isso aí não é nem opinião, é só constatar o fato. O contrato do Gobert é inacreditável e a entrega ofensiva dele é nula. Melhorou? Melhorou. Mas ainda é uma entrega muito baixa. Tá? Então, vou nem entrar na questão ofensiva, porque aí, senão eu vou. Aí, coitado do Gobert. Eu tô me limitando a falar sobre a defesa, que é o ponto forte dele. Tá bom? Eu concordo com o Shaq. Tá? Eu acho que o Gobert é um cara superestimado, sim. E eu não duvido que o Shaq, com 42 anos, entregasse mais na parte ofensiva que o Gobert. Na parte defensiva, não, porque aí são outros 500, né? Aí o físico acaba contando muito. Mas ofensivamente, eu acho que o Shaq entregaria mais do que o Gobert na parte ofensiva com 42 anos. Mas aí é muito e se. Aí é muito e se. Aí é muito é uma parada muito subjetiva. Mas é isso, gente. Esse é o meu ponto sobre essa crítica que o Shaq fez sobre o Gobert. Tendo a concordar. E eu quero levantar uma questão para vocês. E aí, os defensores do Gobert, fiquem à vontade. Vocês acham que o Gobert é um cara que impõe medo nos adversários? Você acha que, por exemplo, o Jokic, quando vai encarar o Minnesota, ele pensa, putz, fudeu, vou pegar o Gobert. Você acha que isso acontece? Você acha que o Embiid pensa, putz, hoje vai ser foda, vou pegar o Gobert? Fica aí o questionamento. Eu acho que não. Eu acho que não. Inclusive, soltar só mais uma declaração, só mais uma bomba antes de encerrar o vídeo. Eu acho que hoje muitos jogadores têm mais medo de encarar o Wembanyama do que o Gobert. Duelo individual. Eu acho que muitos jogadores têm mais medo de pegar o Wembanyama do que o Gobert. Mas aí é só a minha opinião. Aí vai de você concordar ou não. Mas é isso. Comenta aí. Você acha que o Gobert é um cara temido? Quero saber a opinião de vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para seus amigos. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo.
Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.